seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o quadro Parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo com as parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, no vídeo anterior nós vimos a parábola do semeador. Nesse vídeo nós iremos ver a parábola do joio, Jesus que propõe outra parábola para aqueles que ele escutava à beira do mar. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome a sua Bíblia, Mateus, capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, ou seja, começou a aparecer os grãos nas espigas, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: Um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Então, aqui está a parábola proposta por Jesus. Mas vamos pedir que ele nos mostre a explicação dessa parábola. A explicação está no versículo 36 de São Mateus 13. Jesus começa a explicar a parábola. Então, deixando as multidões, então veja, Jesus não explicou a parábola para a multidão. Jesus explicou a parábola para os seus discípulos, certo? Aquilo que você viu eu falar no primeiro vídeo. Jesus falava em parábola porque existia uma profecia que iria se cumprir para alguns que, ouvindo as parábolas, com má intenção no coração, não iriam querer ouvir a voz de Jesus e por isso não iriam se converter. E para que se cumprisse a parábola, para que se cumprisse a profecia de Isaías, que muitos ouviriam, mas não, iam ouvir, mas não iriam compreender. Iam ver, mas não iriam enxergar. Jesus falou em parábolas. Então, indo à parte, saindo da multidão, então deixando as multidões, entrou em casa. E os discípulos chegaram-se a ele, pedindo-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Então veja, meus amados irmãos, no primeiro vídeo nós vimos que Jesus falou que aos apóstolos foi dado pelo Pai a graça de compreender as coisas do reino dos céus. Por isso Jesus, quando falava em parábola, os discípulos compreendiam, mas até os discípulos não compreenderam a parábola do joio e pediram a explicação. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, Jesus, na parábola, tem um homem que semeou a boa semente no campo e foi dormir. Este homem é o Filho do Homem, é Jesus que semeia. A palavra é a semente. O campo é o mundo, ou seja, o terreno onde a semente, onde a palavra está sendo semeada, é o mundo. A boa semente são as pessoas do reino. Então veja, eu falo que a semente
é a palavra de Deus, se tratando também daquilo que é a parábola do semeador. Aqui, o semeador é o filho do homem, a semente são as pessoas, porque aqui ele vai falar de dois tipos de pessoa dentro da igreja, né? A semente boa são as pessoas, os cristãos que ouvem a palavra de Jesus e põem em prática. O campo é o mundo, né? A boa semente são as pessoas do reino. O joio são as pessoas do maligno. Então veja, o inimigo que semeou o joio, é o diabo. Jesus fala abertamente, é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Então veja, o campo é o mundo. O que semeia é Jesus. O Filho do Homem semeia a boa semente no campo, no mundo. O diabo é aquele que é o inimigo de Deus e que vem semear a má semente, que seja os joios, que são as pessoas do maligno. A colheita é o fim do mundo, que se dará, né, no fim do mundo, a colheita. Os ceifeiros são os anjos. A gente vai ver outra parábola onde Jesus fala dos anjos que vêm ceifar, que vêm separar, né? Na parábola da rede, por exemplo, os peixes, né? E ele continua, versículo 40. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, ele diz o joio, que é uma erva daninha, que é colhida, e primeiro vai ser retirado o joio, ou seja, primeiro vai ser tirado o que é maligno. Aqui nos faz lembrar, lá em Mateus 24, quando Jesus começa a fazer o juízo, e ele diz, né? Vinde, benditos de meu Pai, e afastai-vos daqui, maldito de meu Pai. Ou seja, o joio será recolhido em feixes e lançado no fogo. Assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E Jesus volta a convidar o povo a meditar na sua parábola. Ele diz: o que tem ouvido, ouça. Versículo 43. Então os justos brilharão com o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvido, ouça. Meus amados irmãos, nós sabemos que dentro da igreja existe duas espécies de cristãos. O cristão que é trigo e o que é joio. Veja que algumas pessoas desejavam, né? Os apóstolos na parábola desejavam recolher o joio, tirar o joio do meio do trigo. E o que é que o Filho do Homem diz? Deixai-os crescer juntos, porque podemos correr o risco de, quando querer tirar o joio, acabar tirando também o trigo. Então, esse papel de juiz, esse papel de fazer separação de quem é cristão genuíno e de quem é cristão disfarçado, podemos assim dizer, não é papel nosso. Lógico que a igreja vai estar sempre fazendo uma reforma. A igreja naturalmente vai estar sempre fazendo esta reforma gradual, aonde as consequências que vão acontecendo, como por exemplo esse período que nós estamos vivendo de pandemia, a ausência das missas, as tribulações, a distância dos sacramentos, vai revelando quem é joio e quem é trigo. E às vezes o joio automaticamente ele sai, né? Ele sai da igreja sem que precisa ser feito, sem que precise esperar a colheita, mas sempre ainda continuará tendo joio lá dentro. Então, meus amados irmãos,
que nós possamos aprender que não somente dentro da igreja existe joio e trigo, mas dentro de nosso coração existem as sementes de trigo e as sementes de joio. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque senão o joio que existe dentro de nós, a nossa concupiscência, a nossa inclinação para o mal, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 7, onde ele diz que o desejo de fazer o bem está nele, mas a capacidade de fazer ele não tem. Porque ele diz, quando eu penso em fazer o bem que eu quero, eu me dou conta que eu já fiz o mal que eu não quero. Então, que nós possamos compreender que dentro de nós existe um campo, e esse campo é um campo de batalha, aonde cresce junto joio e trigo, e nós podemos manifestar muito mais joio do que trigo se nós não tomarmos cuidado. Então é preciso estar sempre no campo do nosso coração, fazendo a limpeza, tirando as ervas daninhas para que não cresçam, como a parábola do semeador diz, que os espinhos sufocaram a semente. Então, peçamos ao Senhor a graça de aprendermos com esta parábola e de sabermos que é importante, que é necessário nós deixarmos que Cristo é quem faça a separação do joio e do trigo no juízo final. E que nós possamos nos limitar apenas a separar o joio e o trigo que há dentro do nosso coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.